Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a aula de inequações do segundo grau por sistemas. Então nós vamos montar um sistema de equações e de inequações do segundo grau. Para isso, nós precisamos pensar o que é uma inequação do segundo grau, embora no canal nós já temos, e basta vocês clicarem aqui no botão e vocês vão assistir a aula de inequações do segundo grau, para poder recordar o que vem a ser isso e poder acompanhar a aula de sistemas. Mas dando um apanhado geral a vocês, nós temos que um sistema de inequações do segundo grau ele é formado por polinômios do segundo grau escritos pela desigualdade. Que desigualdade seria essa? Os sinais de maior igual, menor igual, maior ou menor. Então nós vamos ter um polinômio do segundo grau escrito na forma de desigualdade. E do segundo grau, porque vai apresentar a variável ao quadrado. Vamos pegar um exemplo, que nós já temos aqui no quadro anotado, através de um problema envolvendo sistemas de inequações do segundo grau. Como seria? Então, quais são os números reais? Então, nós já sabemos que o conjunto que nós vamos estudar esse sistema é o conjunto dos números reais, que tem o quadrado maior que 4. Então, nós temos aqui a ideia da primeira inequação. E tem o dobro menor que 8, a segunda inequação, porque um sistema tem que ter pelo menos duas inequações, e aí no caso do segundo grau. Então, nesse exemplo, vamos montar a inequação. Então, são números reais que têm o quadrado maior que 4. Então, o quadrado, por exemplo, de x, se eu chamar um número real de x, né, ele é maior do que 4. E o dobro desse mesmo número. Então, o dobro é multiplicar por 2, de x menor do que 8. Então, nós encontramos aqui duas inequações a serem resolvidas. E como que nós vamos resolver? Vamos separar em dois momentos. Aqui nós temos a primeira inequação e aqui a segunda inequação que o problema nos deu. Então, resolvendo a primeira inequação, x ao quadrado maior do que 4. É uma inequação do segundo grau incompleta. Então, como que eu vou resolver isso? Achando suas raízes. Então, eu vou fazer que o x ao quadrado é igual a 4. O quadrado passa em forma de raiz, fica mais ou menos a raiz quadrada de 4. E, portanto, o x é mais ou menos 2. Daqui, então, eu tirei o valor da raiz quando ela é igual a 0, que é o que a gente já aprendeu também no canal, fazendo estudos dos sinais da função do segundo grau. E aí, no caso, se esse valor é x igual a mais ou menos 2, nós teríamos aqui um primeiro momento do esboço gráfico, aonde um valor é um menos 2 e o outro valor é o mais 2. E como nós temos aqui o valor maior, o sinal de maior, nós já aprendemos também no canal, e se vocês clicarem no botão aqui do lado, vocês vão encontrar estudo do sinal da função do segundo grau. E vão aprender e saber que quando o sinal é maior, o intervalo é aberto. Então, a bolinha que a gente vai colocar no esboço é aberta. Então, aberta no menos 2 e aberta no mais 2. Então, nós sabemos que nesses valores de sinais iguais a desigualdade, na verdade, né, maior do que 0, ela é bolinha aberta. Aqui nós temos maior do que 4. Mas a ideia é que se passar o 4 para o primeiro membro, ele fica negativo e vai ser maior que 0, por isso a gente diz positivo. Vou fazer isso só para vocês visualizarem e ficar mais fácil. Ó. Podemos fazer assim, x ao quadrado menos 4 maior do que 0. Então daqui a gente já tem a ideia do positivo. Bom, segunda
inequação. Vamos resolvê-la também. Então, vamos colocar a segunda aqui. Ó. Então, 2x é menor do que 8. Se passarmos o 8 para o primeiro membro, ficaria 2x menos 8 menor que 0. Eu estou tentando já fazer isso para evitar, no meio do comentário, ter que mostrar para vocês essa positividade ou negatividade do sinal. Então, aqui nós já temos que o sinal vai ser negativo. Por quê? Porque todos os números menores do que 0 são negativos. E aí, achando a raiz desta inequação. Essa inequação é do primeiro grau, ela não é do segundo. Então, nós vamos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, fazendo 2x menos 8 igual a 0. Aí, resolvendo normalmente, nós temos 2x igual a 8, porque passa o 8 para o segundo membro, e x vai ser 8 dividido por 2, que é 4. Por quê? Porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. Isso é resolução de equação do primeiro grau, que também temos no canal, e se vocês puderem e quiserem, dá uma paradinha aqui na aula e vai assistir o vídeo de equação do primeiro grau. E também vamos fazer um esboço aqui, né? Então, para o 2, nós também temos um esboço, aonde o eixo do x é igual a 4. Então, nós marcaríamos o 4 mais ou menos para cá. Por quê? Porque seguindo uma ordem lógica aqui, nós temos menos 2, 2 e depois vem o 4, né? E como o sinal aqui é menor, o intervalo é aberto, então essa bolinha também no 4 vai ser aberta. Agora vamos estudar esse sinal para cada uma das inequações. Então, na primeira, nós temos que ele é positivo. E nós aprendemos que na equação do segundo grau, no seu estudo, nós temos o mesmo sinal de A, o contrário sinal de A e o mesmo sinal de A. Ou seja, se o sinal de A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, que para nós aqui é 1, é positivo, então o mesmo sinal de A é positivo. O contrário é negativo e o mesmo é positivo. Na inequação do primeiro grau, nós temos uma regrinha também que a gente faz. Antes da raiz é o contrário de A, depois da raiz é o mesmo de A. Se o A, que é o termo que acompanha o x, é um número positivo, porque aqui nós temos o 2, então o contrário dele é negativo. E o mesmo é positivo. Aí nós temos que analisar qual ou quais dos sinais que nós vamos ter que estudar aqui em cada uma dessas inequações. Então, na primeira, nós vamos estudar o sinal positivo, ou seja, nós queremos como resposta o sinal positivo. E sinal positivo nós temos aonde? Antes do menos 2 e depois do 2, que é onde nós assinalamos aqui em verde. Na segunda, nós queremos o sinal negativo. Olha só, os valores menores do que 0. Então, o negativo vem antes do 4. Então, antes do 4. Como isso é um sistema e nós temos uma única solução para o sistema, nós vamos ver qual é o intervalo que as duas inequações obedecem às condições iniciais do exercício, ou seja, quando ela é comum às duas equações. Então, nós vamos ter aqui uma terceira linha do esboço gráfico a fazer, porque nós temos aqui um estudo do eixo x em cada momento. Por quê? Porque os valores encontrados são de x. Se nós vamos ter um estudo entre elas, nós vamos fazer o quê? O que é comum é a intersecção. Então, a intersecção entre esses valores, ou seja, onde o trecho é o mesmo, tanto para a primeira quanto para a segunda. E aí, fazendo a linha numérica, nós temos aberto no menos 2, aberto no 2 e aberto no 4.
E aonde é o trecho que está igual, ou seja, está pegando tanto numa primeira inequação quanto numa segunda, a mesma parte. Exatamente aqui nesse trecho, antes do menos 2, e nesse trecho, ó, depois do 2 até chegar no 4. Porque aqui, ó, continua, mas aqui não. Então, só nesse pedacinho. Logo, o intervalo que o nosso x está é aqui antes do menos 2 e aqui no meio do 2 e do 4. Como fica, então, essa solução? Então, solução. No problema, foi dito que os números são reais. Então, esse x que nós estamos estudando, ele pertence ao conjunto dos números reais. De tal maneira que um x vai vir antes do menos 2. Se ele vem antes, ele é menor. Então, x menor do que menos 2. E é menor mesmo, sem o igualzinho aqui, porque o intervalo é aberto, não serve o menos 2. Basta ver no exercício que era um intervalo aberto maior que zero. E aí, também temos uma outra parte, ou seja, ou pode ser essa outra parte, onde o x está no meio. Se ele está no meio, ó, ele está entre o 2 e o 4. Só que o 2 vem antes do x. Se ele vem antes, ele é menor. E o x vem antes do 4. Se ele vem antes, ele também é menor. Então, olha o intervalo formado aqui. 2 menor que x, menor que 4. Ou seja, o x está no meio do 2 e do 4. Essa é a resposta do sistema de inequação do segundo grau. Algumas vezes vem o sistema pronto para se resolver já direto. Outras vezes vem em forma de problema para vocês montarem a sentença e resolver o exercício. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham ainda alguma dúvida, coloquem nos comentários e a gente explica para vocês, ou através de uma aula, ou através do próprio comentário. De alguma forma, a gente tem condição de entrar em contato com vocês. Vou passar um exercício para que a gente possa resolver na quarta-feira. Então, o exercício proposto para quarta-feira é: encontre o conjunto solução do sistema 3x² menos 4x maior que zero e 9 menos x² maior que zero. Duas inequações do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. Façam cada uma separadamente, depois juntem, exatamente como foi colocado no exemplo para vocês. Não coloquei em forma de problemas, para vocês verem também uma outra variedade de exercício, que no fim é tudo a mesma coisa. Até lá, pessoal, aguardo vocês na quarta-feira. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem o nosso vídeo, se gostaram, curtam, inscrevam-se no canal. Obrigada.